Boa noite, boa noite. Colocando aqui o tema da nossa live. Como compreender a si mesmo? Que coisa, tô tendo dificuldade para escrever, gente. Mas como compreender a si mesmo? Gente, eu não tô conseguindo por algum motivo aqui colocar o tema da nossa live, mas tudo bem, vamos sem tema, tá? Oi, Lani. Oi, Caemi, é isso? Boa noite, Cacá. Boa noite a todas vocês. Iniciando aqui com a Primavera de Vivaldi. Deixa eu diminuir aqui a nossa música. Quero convidar todos vocês para se conectar com esse momento, no aqui e agora, ouvindo essa música e se conectando com a vida, com o presente de estarmos aqui agora e podermos estar assistindo a essa live. Boa noite, Luciana, olá, boa noite. Que bom ter todas vocês aqui. Mulheres sempre em busca da evolução pessoal, né, gente? Isso é lindo de ver. E vamos lá, né? Hoje muito conteúdo. Olha aqui, gente, aqui tem talvez, acho que 9 laudas de tanto conteúdo. Então, assim, se vocês me permitem, vai ser uma live onde eu vou, claro, olhar muito aqui as nossas pautas, porque é muita coisa. Mas uma live onde a gente vai ter como base o livro dos 4 compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Eu, enquanto psicóloga, né, busco sempre olhar para dentro da psicologia, mas diversificar sempre o meu olhar, aumentar o repertório. Então, eu gosto muito de ler filosofia. Hoje faço parte de um grupo do Pathwork, que é uma outra metodologia de autoconhecimento. Então, sempre eu procuro ampliar esse repertório do autoconhecimento. Então, todos me permitem aqui, eu vou trazer aspectos da psicologia, vou trazer, claro, a base do livro como discussões, mas trazer muito a minha base também da psicologia, a minha base dessas outras escolas do autoconhecimento e também as minhas experiências com executivos, com empresários, com líderes e com profissionais, né, que é o meu grande foco de trabalho. Aqui é tu, Jean, que coisa boa. Jamília, amiga, que saudade você tá aqui. Que coisa boa. Então vamos lá, gente. A gente tá nesse momento no Janeiro Branco, tá? Que é um mês exatamente voltado para a saúde mental. Para quem não sabe, ele foi criado em 2014 por psicólogos, tá? De Uberlândia. E eu, assim, nossa, eu vejo esse mês assim como papel nosso, principalmente enquanto psicólogos e todos nós enquanto pessoas, de fortalecermos a saúde mental. Então, por isso que aqui na Rap, nessas últimas 2 lives, né, a Lu fez uma live sobre autocuidado na quinta passada, né, e hoje aqui vamos falar também sobre saúde emocional, trazer esse viés para a saúde. E o tema hoje que a gente vai aprofundar é compreender a si mesmo para elevar essa capacidade de autogestão. Gente, se tem uma coisa que a vida me ensinou enquanto pessoa e o que eu percebo nos meus processos de mentoria e nos treinamentos de liderança é que existe um primeiro grande passo na nossa vida se a gente quer gerir melhor a nós, ok? E as áreas da nossa vida. Tá? Se a gente quer levar performance fora, seja na área do relacionamento, seja na área do trabalho, seja na área financeira, não existe outro caminho a não ser o início da compreensão de si mesmo, do olhar para dentro. E é sobre isso que eu vim trazer aqui. A gente só eleva a nossa capacidade de autogestão se a gente compreende a nós mesmos. É impressionante, gente, como chegam várias pessoas para mim, para mentoria de carreira, para elevação de performance ou transição de carreira, e precisa o olhar para dentro, não tem como. Então são várias sessões, inclusive com esse olhar para o autoconhecimento, porque não tem como eu elevar a performance fora, eu gerir melhor uma equipe, se antes eu não estou gerindo bem aqui dentro, se antes eu desconheço a mim mesmo. Não tem como, ok? E a gente vem dentro de uma sociedade, tá, gente? Nós vivemos uma educação focada no comando e controle.
Sempre. Desde a área da industrial, a gente vivencia isso, né? Dos nossos colégios. A gente não foi ensinado a entender e compreender as nossas emoções. A gente não viu nenhum professor chegar pra gente e perguntar como é que você está se sentindo hoje, pessoal? Quais são as emoções que estão presentes aqui dentro de vocês? Né? Nem os nossos pais também, inclusive, tiveram essa educação focada em entender as emoções. Né? A gente foi educado na lógica do comando e controle para atender uma expectativa social sempre, tá? De atender às regras, de atender às normas, de atender o sistema. Mas nós não fomos educados para entender aquilo que nós sentimos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de olhar para isso, de trabalhar isso, porque nós não fomos educados nessa lógica. Ou seja, a gente não foi educado na lógica da vida. Porque a lógica da vida é movimento, é sentir emoção, é sentir tristeza, é sentir angústia, é sentir alegria, é sentir os seus pensamentos, é se compreender a si mesmo. Essa que é a lógica da vida. Mas nós realmente não fomos treinados, vamos dizer, nós somos treinados a obedecer certos padrões. Inclusive o Dom Miguel Ruiz, ele fala que nós somos domesticados a um sistema. E nós não fomos educados a olhar para dentro. Por isso a gente tem tanta dificuldade hoje. Mas, gente, essa é a grande chave. Essa é a grande chave. É o autoconhecimento que promove a performance fora, que promove a autogestão e também a gestão do outro, se a gente for falar de liderança, enfim, ok? Então vamos lá, o que eu ponto aqui? Muitas vezes, gente, por conta dessa sociedade, desse sistema, a gente pouco compreende a nós mesmos porque a gente não tem a liberdade para ser quem a gente é, né? A gente foi domesticado para ser quem é esperado de nós. E nós passamos a vida querendo agradar, querendo entrar dentro de padrões e que isso só nos fazem sofrer, gerar frustrações e não encontrar realmente a nossa verdade diante do todo da vida. Então, o que a gente precisa começar a compreender é entender que para eu ter ganhos fora, para eu ter autogestão, melhorar a performance, encontrar a carreira que eu quero seguir, melhorar os meus relacionamentos, quando eu começo a entender que eu preciso escolher aquilo que eu quero ser. Quando eu começo a compreender que eu preciso ter a liberdade de ser quem eu sou. Esse é o grande ponto. Então ele comenta, tá? Dom Miguel Ruiz, inclusive no livro, traz isso de maneira muito sábia, que a principal pessoa que impede da gente ter liberdade na vida, da gente realmente viver a nossa vida da maneira como somos nós mesmos. Por conta de toda essa carga que nós recebemos de padrões, de verdades, que a gente internaliza como verdades absolutas. Então, gente, o primeiro passo para compreender a si mesmo são 2 pilares principais. É o ganho de autoconsciência, de perceber a si mesmo, e a ação, e o colocar em prática. Por isso que as terapias, né, contribuem tanto, porque elas nos ajudam à compreensão de nós mesmos. As terapias, os trabalhos de desenvolvimento humano que focam no autoconhecimento, porque eles simplesmente fazem com que a gente eleve o nosso grau de autoconsciência. Esse é o primeiro passo. Sem autoconsciência, sem compreensão de mim mesmo, eu não gero mudança, porque eu não vou saber nem o que precisa ser mudado, ok? Então, é autoconsciência com a ação. E aí, o que eu digo pra vocês? Nós todos temos, pessoal, dentro de cada um de nós, vários eus, tá? Isso aqui, inclusive, não é do livro, mas eu trago isso como uma metodologia, que nós temos vários eus dentro de nós. Um desses eus chama-se eu observador. O que é o eu observador? É aquele eu que tem a capacidade de se distanciar de nós mesmos para observar aquilo que nós estamos sentindo. Então, para ganhar a autoconsciência, para a compreensão de nós mesmos, que é o primeiro passo, a gente precisa entender e compreender que existe um eu observador. E pedirmos a ajuda dele sempre que preciso para a gente se observar, tá? Esse é o grande primeiro passo. Oi, gente, caiu aqui um pouquinho. É utilizar o nosso eu observador para observar o que a gente sente, o que a gente pensa, ok? Nós somos livres e criativos, gente, quando a gente para entender e não reagir e simplesmente escolher como a gente deseja agir diante da vida.
E, mais uma vez, repetindo, o primeiro passo inicia com o eu observador, que é a compreensão de si mesmo. E diante do que a gente traz dos grandes compromissos, né? São 4 compromissos que o Dom Miguel Ruiz traz nesse livro. E são neles que a gente vai aprofundar. Por quê? Porque esses 4 compromissos, vamos dizer, que ele chama de 4 compromissos, são 4 formas da gente buscar vivenciar mais na nossa vida, para a gente ter maior liberdade de ser quem somos. Para a gente diminuir o sofrimento gerado por tanta necessidade de agradar e de ser aquele padrão que a sociedade, na sociedade, enfim, os padrões que a gente foi recebendo durante a nossa vida, nos digam quem somos. Mas simplesmente a gente se descobrir, ok? Luciano, o livro é Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, ok? Então vamos lá, gente, só para a gente poder começar a compreender esses 4 compromissos. Se vocês me permitem iniciar, né, com esse ponto, né, na verdade continuar, né, com esse ponto, nós temos dentro de nós a nossa estrutura cognitiva, que é como a gente funciona, tá? Então, segundo a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem, inclusive, que eu sigo na psicologia, nós temos os nossos pensamentos, ok? Tudo que a gente pensa. E esse pensamento, ele influencia diretamente o que a gente sente. Imagina uma pirâmide, tá? Coloca nessa pirâmide, a base da pirâmide são os nossos pensamentos. Esses pensamentos, eles influenciam diretamente a forma como nós nos sentimos, as emoções que nós sentimos. E as emoções influenciam diretamente os nossos comportamentos. Ou seja, a maneira como a gente se comporta na vida, ela é influenciada diretamente pela forma como nós pensamos. E a forma como nós pensamos impacta diretamente nossas emoções. Entendem como começa? Pensamento gera emoção, que gera comportamento. Então, se muitas vezes eu estou me comportando de uma maneira, vamos dizer que está sendo disfuncional, é porque esses pensamentos estão disfuncionais. Ok? E aí, só que abaixo desses pensamentos, pessoal, lá embaixo, imagina a base da pirâmide, imagina lá embaixo. Abaixo existe algo chamado crenças, tá? Nem vou aprofundar muito nisso, mas só para vocês compreenderem. As crenças são tudo o que a gente entende que é verdade absoluta, ok? É tudo aquilo que a gente entende que é verdade. Então, as crenças, como é que elas são formadas? Elas são formadas principalmente na nossa infância, pelas nossas experiências de vida, tá? Por aquilo que nossos pais disseram, por aquilo que a sociedade disse, por aquilo que a escola me disse. E eu costumo dizer que é como se as crenças são como se fossem, gente, eu vou até utilizar aqui, como se fossem post-its, tá? Exemplo, você tem que ser perfeito. Outro post-it, você tem que se esforçar muito na vida. Outro post-it, você é muito lesado. Outro post-it, você é forte. Ok? Outro post-it, você tem que ser agradável com todos. Todos esses pensamentos, tá? Desculpa, essas verdades, nos foram colocadas muitas vezes. Cada um recebeu aí crenças diferentes uns dos outros. E quando a gente escuta essa opinião do outro e entende como verdade, a gente introjeta isso. E isso fica dentro de nós, dentro da nossa mente. E isso, gente, até como exemplo, muitas vezes as opiniões dos outros nos são ditas de maneira até sem pensar, tá? Muitas vezes a gente era criança e nossos pais chegaram cansados em casa e você tava lá, sei lá, desenhando. E você mostrou pro seu pai ou pra sua mãe e de repente ele disse, não quero ver isso não. E aí essa criança pode entender como, eu não desenho direito, né? E isso fica ali nela e isso vai se perpetuar durante toda a vida, ok? Ou, de repente, o pai está ensinando a criança a estudar, por exemplo, e diz, você é muito lesado, eu já te expliquei isso várias vezes. E a criança vai internalizar, eu não sei fazer as coisas. Entendem? E isso vai ficando como se fossem post-its pregados dentro de nós e a gente encara isso como verdade absoluta. Então, nas situações da vida que a gente vai levando, essas crenças, elas vão nos moldando e vão enxergando a forma como a gente vê a vida. Só que muitas vezes essas crenças, elas nos limitam muito e nos impede muitas vezes de alcançar o que a gente precisa alcançar, o que a gente deseja realmente.
Se eu tenho, por exemplo, se eu criei uma crença de incompetência, de que eu sou incompetente, às vezes surge uma oportunidade, um desafio, eu não vou. Porque vem logo o pensamento de que eu não vou conseguir, de que eu sou incapaz. Isso já me gera uma emoção de frustração, de angústia. E possivelmente meu comportamento vai ser me retrair, tá? Gente, aqui de maneira bem básica para vocês compreenderem, tá? Então, o que a gente precisa começar a entender para nossa evolução e compreensão de nós mesmos é que pensamentos são esses que hoje nos machucam tanto e nos fazem tanto sofrer. E entender realmente se eles são verdades absolutas. Segundo, inclusive, Dom Miguel Ruiz, né, ele traz isso no livro, que eu achei tão interessante, que ele diz assim, e é muito isso, que 95% dessas crenças e verdades absolutas que nós temos não são verdades absolutas. Porque as crenças, gente, são só pontos de vista de alguém que nos foi colocado. Por isso é tão importante a gente encontrar a nossa verdade, encontrar quem somos. Porque senão nós sempre vamos estar atuando de acordo com essas crenças de outras pessoas. Uma crença social que eu conto pra vocês é, por exemplo, que tem muito isso, né? Me ajudem até aqui porque eu não tô lembrando bem. Mas é assim, não tomar... Bom, deixa eu trazer uma frase que eu acabei de me lembrar. Mas a chinela virada, a mãe morre, né? O pai morre. Não tem essa crença? Não é isso? Tem uma outra crença também social que é tomar leite com manga faz mal. Outra crença social que tem é tomar banho depois de comer banho quente faz mal. Então essas crenças, ou por exemplo uma crença de que você tomar banho quente também a pele fica elástica, né? A pele cai, enfim. Então existem várias crenças que talvez não sejam reais, não sejam verdades absolutas. Foi apenas o ponto de vista de uma pessoa. Minha mãe tá aqui, eu trouxe esse ponto aqui. Então, isso são pontos de vista de outra pessoa e a gente precisa entender e se questionar se esse pensamento é verdade ou não é. Então, como primeiro ponto, gente, do primeiro compromisso sejamos impecáveis na nossa palavra. O que é isso? É que a gente precisa começar a questionar essas crenças que nos limitam. E qual é o ponto e a importância disso, gente? É a linguagem que nós dizemos para nós mesmos. Isso cria uma magia dentro de nós. Porque um ponto importante é que se vem um pensamento, por exemplo, de que eu sou incapaz de realizar algo, de que aí você começa, né? O ciclo looping da mente. Eu sou inferior, eu não vou conseguir mesmo, eu sou lesada mesmo, eu não sei de nada. E aí, se você for alimentando e emitindo essa linguagem, aceitando essa voz interna e vamos dizer, nutrindo isso, esse é o ponto que não nos leva para uma vida saudável. Sejamos impecáveis com a nossa palavra, não usar as... Gente, vocês estão vendo que eu tô ficando... Tá escurecendo pra vocês em algum momento aqui a live? Por favor, porque se tiver escurecendo, me avisem, tá? Não sei porquê, mas meu celular tá desligando aqui, de vez em quando. Mas, por exemplo, você precisa ser impecável com a... Me perdi aqui um pouquinho, voltando. Você precisa ser impecável com a sua palavra, por quê, gente? A palavra... Aquela história do clichê mesmo que existe, que a palavra tem poder. Sim. Quanto mais a nossa mente, ela se nutre de informação. Da informação que vem de fora e da informação que eu digo pra mim mesmo. Então, se eu estou numa situação que eu digo pra mim que eu sou incapaz, como é que eu vou me comportar? Se o pensamento influencia meu comportamento. Eu tenho que ser impecável na minha palavra e dizer uma outra linguagem pra mim mesmo que me ajude a ressignificar aquele pensamento que só me faz mal. E eu trago isso muito pra vocês, gente, que nós somos as pessoas que mais nos fazemos sofrer. Não são os outros, são os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. Porque a forma como a gente se julga, a gente acha que o outro está nos julgando. E não é bem assim, cada um tem o seu conjunto de crenças, completamente diferentes uns dos outros. Só que a gente acredita que o outro pensa igual, que todo mundo tem o mesmo padrão, e não é. Quando a gente começa a caminhada de autoconhecimento e elevação da consciência, a gente começa a perceber que não, né? Que cada um tem o seu conjunto de crenças. Então, o primeiro ponto de ser impecável com a sua palavra é dizer a si mesmo e ter atitudes positivas com você. Porque a nossa mente, ela tem a tendência a ser um juiz ou a ser vítima.
ou ela tá ali nos chicoteando se a gente passa por alguma situação, a gente começa a se culpar, né? A gente começa a dizer, você não devia ter feito isso, você devia ter feito dessa forma. Vamos supor que, por exemplo, que eu tenho uma crença de que eu preciso ser perfeita, ok? Preciso ser 100%. Controlar tudo para ser 100% perfeita. E aí você faz alguma situação que você não ajuda a perfeição que você tem ali como crença. E aí você começa a se chicotear, a se punir, porque vem um juiz. Você não devia ter feito isso, você devia ter feito dessa forma. E aí fica o looping. A mente, ela tem a tendência a fazer um looping, né, dentro de nós. E se a gente permite que a palavra que a gente vai entregando dentro de nós sejam palavras mais autodestrutivas, mais a gente vai se chicotear. Da mesma forma, em muitas situações, a gente se coloca na vítima, né? Ah, mas ele devia ter feito isso comigo. Ele devia ter pedido pra eu falar tal coisa. Ah, mas ele também me deixou ali falando sozinha. E você começa a se vitimizar também nas situações. Ah, mas eles não prestam. Ah, mas ele falou dessa forma. E aí também você começa a se colocar como vítima. Esses padrões, eles não nos deixam bem. Porque a culpa, o chicote ali do juiz nos traz muita culpa e muita dor interna e muita angústia. E a vítima nos faz ficar sem agir, né? Porque quem é vítima fica ali sofrendo e não tem ação. Então, pessoal, o ponto é, precisamos ser autorresponsáveis pelos nossos comportamentos e começar a emitir linguagens para o nosso cérebro. Lembrem, a palavra é pensamento. E o pensamento nos leva a o que nós vamos sentir e a forma como a gente vai se comportar. Olha aqui, ó, eu vou falar para vocês um ponto. Uma frase aqui que tem um livro que eu amei. Ser impecável com a própria palavra é usar a palavra para espalhar o amor, começando por você. Quando vier os compromissos, né, as crenças que te fazem sofrer, repita para si mesmo o quanto é forte, o quanto é resiliente e o quanto você tem coragem. Gente, e é impressionante como isso é realmente real. Né? Eu trago muito isso nos meus trabalhos e muito isso comigo mesmo. Não estou trazendo aqui nada que é incongruente ao que eu faço. E é impressionante como você começa a emanar essa linguagem para si mesmo, você vai começando a mudar a tua maneira de enxergar as coisas. E aí a gente precisa trabalhar muito a questão da autocompaixão, né, gente? Porque muitas vezes aquilo que a gente é com o outro, a gente não é com nós mesmos. A grande maioria das pessoas. Então nós precisamos sermos mais empáticos com nós mesmos, impecáveis no que dissemos para nós mesmos. Então vamos melhorar e nutrir melhor o que a gente manda para a nossa mente, o que a gente manda de informação para nós mesmos. Ok? Faz sentido, gente? Tia Maristela, um beijo. Esse livro é esse aqui, Os 4 Compromissos. Maravilhoso, da filosofia tolteca, tá? Bom, eram pessoas conhecidas, os toltecas eram conhecidos como sábios no sul do México, tá? Dom Miguel Ruiz. Jefferson fez muito sentido, né? Gente, como faz sentido? Várias frases que eu coloquei pra vocês aqui, tá? E, pessoal, tem uma técnica que eu uso muito pra mim, tá? Quando vier esses pensamentos autodestrutivos pra te ajudar a mandar uma boa linguagem pra ti mesmo e você ser impecável com a sua palavra. Quando vier esses pensamentos, você se perguntar, tá? Esse pensamento, ele é verdade? Eu tenho certeza absoluta de que esse pensamento que eu tô tendo, ele é verdade? Quais são os impactos negativos que continuar com esse pensamento vai me fazer? Façam-se essas 3 perguntas, tá? Vem de um método da Byron Katie e Sandro Formica, que trabalham com essa questão das crenças. Então, adiciona aqui a nossa conversa. E, gente, a gente só consegue pensar sobre o nosso pensar se nós ativamos o nosso eu observador. É como se, assim, eu faço um convite pra vocês. Nessa próxima semana, depois dessa nossa live, amanhã, começa a pedir pro seu observador. E vai observando você em cada situação que acontece que mexe com você. Observa qual é o pensamento. Observa o que você tá sentindo. E vai se perguntando, tá? Uma das coisas que eu gosto muito é fazer o seu momento de pausa com você mesmo, para revisão do dia. Escrever, tá? O que eu mais gosto, o que eu te indico para vocês fazerem, gente? Pega um caderno, né? Pega uma folha, vai ali ter uma pausa contigo mesmo. E pergunta para você quais foram as situações do seu dia que mais mexeram com você.
E você vai começar a se perguntar, o que eu senti nessa situação? Qual foi o meu sentimento? Quais foram os pensamentos que eu tive? Por mais que seja difícil fazer isso no início, mas vocês vão começando a ver que com o tempo isso vai facilitando e vai virando um hábito, tá? E vocês vão começando a perceber como vai ser fácil fazer isso. E aí quando você começa a perceber, gente, escrever e colocar ali a situação, o pensamento, o sentimento, você vai começando a entender os seus padrões de crenças, dos seus juízes internos, do seu livro da lei. E você vai começando a entender e perceber isso, ok? Então, esse é o primeiro compromisso, né? Já comentei aqui com vocês algumas questões práticas. E, pessoal, é impressionante como a evolução acontece, sabe? É claro que os processos, e eu indico muito, gente, são processos que vocês podem fazer com vocês individualmente, mas é claro que a busca de um processo terapêutico, tá? Com profissionais que olhem de fora e que te ajudem nisso, contribui muito efetivamente, ok? Mas aqui é uma forma de você fazer com você mesmo. Muito bem. Perfeito. Quando tem dificuldade para criar esses momentos de pausa, tá? Eles acontecem muito, tá? De você, muitas vezes, aquela questão, a gente não deixa de escovar os dentes, de tomar banho, mas a gente deixa de ter um momento com nós mesmos, né? Um dos pontos, tá, que eu sempre coloco é sempre criar e tornar esse momento um hábito mesmo, dentro da tua rotina. Buscar fazer isso, tá, diariamente, tornando também isso leve. Não pode ser um momento pesado. Então, quando eu faço muitos meus momentos, e assim, eu digo tornar um hábito nesse início, mas eu digo uma coisa também importante. Depois ele vai começando a virar um hábito que você, às vezes, você não vai fazer tal dia, mas você faz no dia seguinte, sabe? Também para não ficar algo pesado. Porque também se às vezes ficar algo pesado, isso acaba que você entra na mente. Você não entra naquele momento de ter aquele momento inspirador para você. Então, o que pode facilitar? O que eu faço muito? Eu torno sempre esse momento inspirador. Então, eu vou para um espaço inspirador, tá? Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu vou muito para a varanda da minha casa, que eu me conecto com o céu ali, com o vento que eu gosto, tá? Com planta. Então, esse espaço precisa também ser muito inspirador, tá? E aí, nesse momento, eu coloco um chá, eu coloco coisas, vamos dizer, artefatos, que façam desse momento um momento positivo. Não adianta você fazer esse momento de revisão diária, sei lá, com seus filhos ao redor, ou às vezes antes de dormir, morrendo de sono, porque você vai associar esse momento com um momento ruim, com uma obrigação. Então é tornar esse momento prazeroso. Às vezes é muito comum eu ir para uma cafeteria, que também é algo que me dá boas emoções, e eu fazer esse momento lá. Porque eu tô ali associando com a comida boa, com o local. Então é você criar associações para tornar esse momento mais inspirador, tá? E também, assim, eu tô muito, gente, no tempo, assim, da leveza das coisas, sabe? Não tornar nada obrigatório. Mas é muito importante que quando você... É porque, assim, o que é o grande ponto, gente, é porque na vida a gente só faz as coisas quando ela tem resultado. Quando eu digo pra vocês fazerem isso diário, porque fazer diariamente, vocês vão começar a enxergar o resultado. Não adianta você iniciar fazendo um dia aqui, 6 dias depois, né? Depois 10 dias depois, porque aí não tem resultado. Então, precisa ser feito diariamente nesse início para que você comece a ver o resultado na sua vida. Entende? Então é isso que eu dou, tá? Vai para um local, vai para criar artefatos que te tragam emoção positiva. Ok? Olha aqui, Jefferson, tu participou de uma palestra no INEC, que legal. Olha o que ele tá comentando. No momento que você falou na palestra no INEC, de parar o momento do dia, colocar o pé no chão, fechar os olhos e respirar, faz muita mudança no dia. Olha que maravilha! E eu falei muito isso mesmo. Que bom você trazer esse depoimento, gente. Olha o que ele tá trazendo, né, Jefferson? Que bom que tu tá praticando. Fiquei muito feliz em saber disso. É outro ponto, né? Eu faço muito também isso, né? E eu faço às vezes a minha revisão diária também nesse momento, tá? É também comum eu fazer isso. Então, de parar pra você respirar, pisar na terra, na grama, porque a natureza te conecta contigo mesmo. Por isso que eu falei que eu faço muito na minha varanda, porque a planta me conecta com essa terra, com esse momento. Então, pro Jefferson foi muito importante fazer esse momento de caminhar, botar os pés no chão, respirar, né, que são os momentos dessas meditações que a gente faz. Então, isso também gera muito sentido e torna esse momento muito positivo,
ok? E que bom que você já tá sentindo muita diferença, e que bom. Porque, gente, eu digo uma coisa pra vocês. Lembre sempre que o inspirar e o expirar, eles representam o quê? Vida. E a gente simplesmente esquece disso no dia a dia. A gente vai vivendo um turbilhão de coisas e a gente simplesmente esquece daquilo que nos dá vida, que é o respirar. Por isso que ele gera tanta diferença. Porque ele acalma, porque ele, enfim, tem inclusive explicações neurológicas para isso, né? Porque ele nos acalma, ele nos conecta com o momento que é agora. Então esse silenciar e respirar é você se conectar com a vida. Por isso também que gera tantas mudanças, tá? E você silencia. Quando você respira, você vem até inclusive a mente, né? Trazendo alguns pensamentos. Mas você consegue, de certa forma, sair um pouquinho do looping da mente. Do looping do livro da lei, dos padrões. E se conectar contigo. Ok? Oi, Maristela, a constância. Maristela tá comentando da constância. Isso é extremamente importante. A constância, sempre, gente. Porque é a constância que leva o resultado. Se eu não faço diariamente, eu não tenho resultado. Tá? É tornar leve, mas a constância é ela que gera o resultado. Senão não adianta. Ok? Muito bom. Indo para o segundo compromisso, gente, o que ele traz como ponto? Não leve nada para o lado pessoal. Olha isso. Quantas vezes na nossa vida a gente está numa situação que a gente está com alguém, seja às vezes numa reunião de trabalho, alguém fala alguma coisa e você leva para o lado pessoal, né? Acontece muito, ele disse isso e isso vai machucando e você leva para o lado pessoal, ou seja, você leva para ti, você aceita aquilo que o outro disse. Ou às vezes você tá no trânsito e alguém diz, é idiota, né? Alguma coisa assim, ou lesado. E aí você aceita aquilo. O que é o ponto? Que ele traz aqui muito, que às vezes é algo tão simples, mas que a gente não olha pra isso. A gente leva pro lado pessoal simplesmente porque a gente não compreende que aquilo que o outro disse pra gente tem a ver com ele e não tem a ver comigo. Porque cada um de nós atuamos no mundo a partir do nosso conjunto de crenças, dos nossos pensamentos. A forma como cada um encara a vida é a partir das crenças de cada um. Então, às vezes, o que o outro diz pra gente, a gente aceita porque a gente pouco conhece a nós mesmos. Quanto mais a gente conhece a nós mesmos, quanto mais a gente ganha autoconhecimento, quanto mais a gente permite a ser quem nós somos, o que o outro diz não vai ferir tanto. Porque eu tenho muita consciência de quem eu sou. Só que o ponto é, como nós pouco nos conhecemos, a gente leva as coisas pro lado pessoal. Por quê? Porque a gente aceita. É mais um padrão que a gente vai internalizando do outro, do ponto de vista do outro. Mas a gente aceita por pouco conhecimento de nós mesmos. Ok? Então, olha o ponto que ele traz como conexão do seja incapaz. Outra frase que eu adoro, né? Ler as frases que são impactantes. Quando você passa a ser impecável com a sua palavra, começa a ter a sua linguagem de compreensão de si mesmo, você passa a entender quem você é. E você fica dentro de uma paz interior. E as coisas não te atingem mais. Quando você começa a compreender quem você é, gente, nesse processo de compreensão, nos processos de terapia, você cria dentro de si o que eu chamo de refúgio interior. Ok? Então você começa a criar uma paz dentro de si. Então o que vem de fora não entra. Porque existe ali um refúgio que você criou dentro de ti mesmo. Ok? Mas quando não existe esse refúgio, quando eu tô no looping da mente do querer agradar, do querer segurança, do querer ser reconhecido, do querer poder, aí esse looping da mente não me faz criar esse meu refúgio interior. Ok? Então esse é um ponto muito importante, ok? E muitas vezes, gente, nas situações que a gente leva pro lado pessoal, é você se perguntar, o que aquela pessoa falou, o que me trouxe de sentimento? Mais uma vez, olha, olhar para o observador. O que aquilo me fez sentir? Qual foi a minha necessidade que naquela situação não foi atendida? Vejam bem, muitas vezes olhando para os relacionamentos, tá? Dentro das nossas próprias casas. A gente acha que o nosso marido ou que a nossa esposa, por tanto tempo de convivência, tem que adivinhar o que a gente quer, o que a gente está pensando, né? Porque se não adivinha é porque não nos conhece. Aí você leva tudo pro lado pessoal. Lembra levar pro lado pessoal?
Mas o ponto é que as pessoas não têm como saber, né, gente? Porque cada um tem a sua história de vida, tem as suas crenças. E o ponto é que muitas vezes, gente, os conflitos, eles acontecem, essa questão de levar para o lado pessoal, porque simplesmente a gente não fala as nossas necessidades. A gente não diz o que realmente é a nossa necessidade. Não há comunicação, a gente não fala. E aí esse é o ponto. Sem essa comunicação de não colocar para o outro qual é a nossa necessidade, a cada um vai agindo conforme suas crenças. Se você entrar, já tá levando tudo pro lado pessoal e aí as coisas não são resolvidas. Tá? Então, quando tiver situações que você tende a levar pro lado pessoal, se perguntar, o que eu tô sentindo? Qual é a necessidade de mim que não foi atendida dessa pessoa quando ela fez isso? Ok? E aí, quando você começa a se questionar, você começa a entender a sua autorresponsabilidade. Começa a enxergar que aquela sua percepção, ela não é verdade absoluta, entende? Então esse é o ponto, ok, gente? Então, não levarmos nada para o lado pessoal. Entender que cada um tem sua vida e cada um vai enxergar a vida de uma maneira diferente de acordo com o que foi aprendido na vida de cada um individualmente, ok? Como terceiro compromisso, não tirar conclusões das coisas. Gente, como é comum a gente tirar conclusões das coisas, né? Olha aqui, o que ele traz como ponto? Não tirar conclusões sobre tudo. Nós poderíamos, toda vida a gente, numa situação, a gente tira conclusões porque a gente tem certeza absoluta de que aquilo é real. Aí a gente tira conclusão completamente daquela situação. Hoje nas redes sociais, eu vejo as pessoas veem uma imagem ou veem uma imagem, uma história de alguém e assim, já tira conclusões daquilo, né? Mas olha, mas eu vi isso e achou um absurdo por conta disso. E a pessoa já tira uma conclusão somente por aquela imagem. Isso não acontece, gente? Ou muitas vezes, sei lá, eu já vi casos assim, por exemplo, tu tá numa reunião de trabalho e aí tem uma pessoa, por exemplo, que ela fica mais próxima do chefe. E aí tem outra pessoa que já pensa assim, meu Deus, ó, tá querendo ser promovida, tá querendo tirar vantagem. Já tira conclusões. Na TCC, na terapia cognitivo comportamental, inclusive, a gente chama isso de erro cognitivo, né? Porque a gente às vezes tá tão rígido dentro da nossa bolha de crenças que a gente não consegue enxergar de outras formas. A gente não consegue enxergar outras possibilidades. E a gente vai tirando conclusões das coisas que muitas vezes não é. Se essa pessoa não tá se aproximando porque ela quer aprender mais, porque ela quer se desenvolver, sei lá. Então, assim, e tudo na vida, gente, tem mais do que 2, 3, 4, 5 possibilidades. Mas se a gente nos permitir e nos deixarmos estar dentro da nossa bolha de pensamentos e de crenças, achando que são verdades absolutas, você não consegue ampliar o seu repertório. É por isso que muitas vezes, por tirar essas conclusões, vamos supor que a pessoa tem um pensamento e uma crença muito forte da incompetência, mais uma vez. E alguém, por exemplo, não deu a palavra para ela numa reunião. Essa pessoa pode, na mesma hora, tirar a conclusão do seguinte: tá vendo? Eu sou incompetente mesmo. Porque não me deu palavra, eu não sei nem, ele não sabe, acho que ele nem pensa o que eu vou dizer, ele nem... Ou se é uma pessoa, por exemplo, que tem uma crença de que tem que ser perfeito, por exemplo, de que quer... Enfim, de que tem que ser perfeito, de que tem que estar no centro das atenções, e essa pessoa não falou com ele, né? Durante uma reunião, por exemplo. Então essa pessoa já pode na mesma hora dizer que perdeu o poder, que é um absurdo que aquela pessoa fez, entende? Isso tudo é tirar conclusões. Porque é como se eu só ficasse dentro de enxergar as coisas dentro da minha bolha de pensamento. E quando eu compreendo as minhas bolhas de pensamento, eu começo a entender que dentro das situações existem várias possibilidades. E aí dentro disso eu começo a viver a vida mais leve. Entende, gente? Porque esse é o ponto que o Dom Miguel Ruiz traz pra gente. É que todas essas crenças, muitas vezes, as crenças que nos limitam, tá? Porque a gente tem muitas crenças fortalecedoras também, tá? Mas quanto mais a gente vai nos alimentando de informação destrutiva dentro de nós, mais a gente sofre e mais a gente também deixa o meio ruim, né? Porque a gente acaba não conseguindo se comportar da maneira mais saudável diante daquele meio, ok? Então, para não tirarmos conclusões precipitadas, precisamos elevar os diálogos das coisas. Se teve alguma situação que eu não gostei,
Por que não chegar de maneira vulnerável, né? Inclusive, Brené Brown, maravilhosa, fala do poder da vulnerabilidade. É disso que nós estamos precisando nesse mundo, dentro das empresas, né? Sairmos desse ego inflado e simplesmente sermos vulneráveis para dizermos aquilo que estamos sentindo. Porque é a comunicação que nos ajuda a diminuir ou tirar conclusões. Ok? Porque eu vejo muitas pessoas tirar conclusões e elas permanecem nisso. Elas não vão atrás de buscar entender o outro lado e resolver. Entende, gente? Esse é o ponto, é o agir na comunicação e no diálogo que a gente não faz. Então a gente precisa entender que nós precisamos entender que existe um poder na vulnerabilidade. Olha na minha vida, né? Em todas as situações que eu cheguei e falei com humildade e com vulnerabilidade que eu estava sentindo, como eu me senti em determinada situação, não me gerou nenhum tipo de situação negativa. Pelo contrário, sempre foi a forma mais saudável. Quando você é vulnerável com o outro, você também convida o outro a ser vulnerável com você. E aí você passa as suas verdades e ele também passa as dele. E aí vocês compreendem os padrões de crenças de cada um, sabe? As verdades de cada um. Como cada um pensa diferente uns dos outros. Ok? Então, esse é o terceiro compromisso. Espero que esteja fazendo bem sentido, gente. É muito conteúdo, né? Dentro de uma live, mas espero que esteja fazendo sentido pra vocês, ok? Mais uma pergunta aqui nessa questão da comunicação. E quando a necessidade é apresentada ao outro e o outro continua não atendendo? Você expressou, né, a sua necessidade. Se ele não continuar atendendo, você vai ter que fazer a sua escolha. De como você vai desejar, porque é tudo autorresponsabilidade. É tudo que a tua escolha. Se você falou pro outro, você trouxe o movimento, né? E esse outro não trouxe uma mudança, é a sua escolha entender como é que você vai continuar nessa relação, de como você vai fazer. E começar a entender de maneira autorresponsável o que eu posso fazer então, já que esse outro não muda, para lidar melhor com isso. Qual é a escolha que eu preciso fazer para lidar com essa situação? Já que eu tenho emitido minha necessidade, as coisas não mudaram. Ok? Aí você compreender. Será que é aceitar? Será que talvez eu esteja precisando aceitar o outro, aceitar o outro como ele é? Muitas vezes também acontece isso. Você fala necessidade, mas muitas vezes é porque você não está aceitando a forma como o outro é e respeitando como o outro é na sua verdade. Ou você pode escolher outro, sei lá, enfim, existem várias possibilidades. Mas é entender agora como é que você precisa lidar com essa situação. Ok? Muito bem. Como último, tá? Compromisso, gente, dê sempre o melhor de si. E Dom Miguel Ruiz fala assim, muito bem, né? Nem mais, nem menos. Não se dá mais, porque você gasta muita energia e se esgota, e isso acaba dificultando você, inclusive, de alcançar os seus objetivos, porque existe um cansaço, um esgotamento do corpo, e nem dá de menos, porque quando a gente dá menos, a gente permite com que o juiz já venha dizer e já venha nos trazer culpa. Então, é dar o melhor sempre de si, mas nem mais e nem menos. Olha que sábio isso, né, gente? Que sábio isso. Porque realmente, eu vivi na minha vida muito e dar demais, tá? Principalmente na vida profissional. E como isso me esgotou. Me esgotou que eu comecei a sentir um adoecimento mesmo mental, um adoecimento do corpo, né? Porque eu tava... E o objetivo não foi atingido. Foi na época, inclusive, que eu tive a pior performance profissional. Foi quando eu tava entregando demais, porque eu tava esgotada. E a qualidade não era a mesma. Porque também não tinha nem amor, né? Porque se a gente se esgota, o amor não tem ali dentro. Faz sentido pra você? Pra gente dar o melhor de si mesmo, tem que estar conectado ao amor. Se o amor não tá ali, a qualidade também não vai estar ali. E se eu dou de menos, se eu faço desleixado, vamos dizer, ou se eu faço sem tanta vontade, se eu dou de menos, quando dá errado, eu abro espaço para vir os meus juízes internos me culpar. Ok? Olha como isso é sábio, gente. Maricela tá comentando, eu dou demais e chego no esgotamento. Preciso dessa pausa. Maristela, eu vou trazer muito isso porque eu vivi isso, né? Muito mesmo. E essa entrega demais realmente nos gera esse esgotamento e acaba que não gera o resultado que a gente quer.
Aí também abre espaço para a frustração, né? Nós precisamos, gente, se manter nesse equilíbrio, tá? E eu vou já entrar um pouquinho nessa arte de viver, que eu vou entrar nisso agora, que a arte de viver é a gente ter equilíbrio nas áreas da vida, sabe? Porque a gente muitas vezes não vive a arte de viver. A gente vive ainda na ideia do comando e controle, mas não entendendo que a vida é movimento, que eu preciso de momentos de maior introspecção, de maior pausas e momentos de mais ação. Quando eu começo a entender isso, né, ao movimento da vida, eu começo a entender que eu preciso mais dessa pausa, né? Porque realmente esse esgotamento não nos leva a atingir o resultado, ok? E aí, gente, um ponto que eu digo muito do se dar a si mesmo é que a gente precisa agir. É na ação que também a gente gera esse movimento, tá? Da compreensão de si mesmo. É a gente fazer todo esse trabalho mental que eu trouxe até aqui pra vocês. Mas após essa compreensão desse trabalho mental, vamos dizer, de se olhar, de se compreender, para ganhar autoconsciência, eu preciso agir. Porque é no movimento que eu vou colocando isso em prática. Não adianta só, tá? Inclusive, eu vou trazer uma frase. Depois eu trago essa frase agora, depois eu leio ela aqui. Mas não adianta nada a gente estar só no ramo das ideias, nas reflexões, se o movimento não está acontecendo. Então, nós precisamos partir para ação, ok? Olha essa frase, agora eu vou entrar nela. Agir significa expressar quem você é. Pode ter muitas ideias na cabeça, mas o que faz toda a diferença é a ação. Sem ação, depois de uma ideia, não existe manifestação, nem resultados e nem recompensas. Por isso que nós precisamos estar no movimento, na ação. Essa live trazendo várias reflexões aqui para vocês, gente, mas agora eu incentivo vocês a partir para ação. É fazer, por exemplo, a pausa diária, é fazer os movimentos de vida que você precisa fazer, ok? Diante da sua autoconsciência, porque é só nela que a gente também eleva a autoestima, tá? Que eleva os resultados e as recompensas. Porque é aquela questão, a caminhada da compreensão de nós mesmos, ela só acontece também se a gente for vendo resultado. Como eu falei, se a gente não for vendo resultado, a gente vai parar de fazer, ok? E aí, gente, dar o melhor de si mesmo é a gente viver a arte de viver, tá? O que é isso? O que é isso, Flávia? Dar o melhor de si mesmo é compreender quem tu é, compreender quem você é e viver a vida sempre baseada no aqui e agora. No dia de cada vez. Viva o presente. Se você vive num sonho do passado, não pode aproveitar o que está acontecendo agora. Porque você sempre deseja que ele seja diferente do que é. Não aproveitar o aqui e agora é viver no passado e estar vivo pela metade. Isso leva à autopiedade, ao sofrimento e às lágrimas. Não resista à vida que está passando através de você. Olha que forte, né? Quase me emociono aqui. Mas a vida, gente, o compreender a si mesmo é esse processo constante de movimento. E o que nos faz compreender melhor a nós mesmos é estarmos atentos e viver o aqui e agora. Isso é dar o seu melhor. Porque muitas vezes a gente não dá o nosso melhor porque a gente está preso nas frustrações do passado ou a gente está ansioso com o futuro. E aí a entrega com amor ela não acontece porque a gente não está no aqui e agora. Um filme que ensina muito sobre isso, que inclusive eu coloquei aqui um pouquinho de alguns insights sobre ele, é o filme Soul da Disney, o filme mais adulto que eu vi nesses dias. Porque ele traz da importância de nós vivermos o aqui e agora. Todos os dias viver esse aqui e agora. Com leveza e viver o presente. E isso, gente, é emanar a linguagem para nossa mente. Quando vier o pensamento, mais uma vez, de estar olhando para o passado ou estar olhando para o futuro, é você ser impecável com a sua palavra. E mandar para si mesmo o pensamento sempre do estar no aqui e agora. Uma das dicas práticas que eu dou
gente, para cada vez mais você conseguir viver esse aqui agora, que não é fácil para nós humanos, é você criar muitas vezes uma frase ou uma palavra que te ancora. Né? Maristela, que tá aqui, inclusive, me mandou um símbolo lindo com a palavra do que representa esse ano para ela. E muitas vezes essa frase nos ancora para emanarmos essa linguagem dentro de nós. Uma das frases que eu escolhi para esse meu ano, não foi uma palavra, foi uma frase que diz: quero ser céu enquanto caminho na terra. Então, sempre em muitos momentos que eu estou vivendo momentos de dificuldade, que eu estou num dia mais difícil, eu repito comigo mesmo: quero ser céu enquanto caminho na terra. E aí, para mim, o céu ele representa a tranquilidade, a leveza, a paz, a beleza. E isso me ancora no aqui e agora. Então, você pode muito... E, gente, desculpa, caiu aqui. Então, você pode, muitas vezes, emanar essa linguagem para si mesmo, né? Essa frase para si mesmo, porque é essa linguagem que você emana para si, ok? E aí, pra gente ir fechando, gente, esse nosso momento... Gente, vocês estão me ouvindo? Eu caí aqui, não é? Me digam aqui até onde escutaram. Escutaram a palavra do final? Acredito que sim, né? Lani escutou pronto, perfeito. Então, escolham essa palavra, essa frase que te ancorem, que te ajudem a ser impecáveis com as palavras de vocês, ok? Obrigada, Vivian, que bom. E aí, gente, como um ponto bem simples, tá? Como exercício já dessa nossa live, porque tudo a gente tem que partir para ação, para o movimento. São 3 principais perguntas que eu quero fazer para vocês. A partir do que vocês refletiram até aqui, a partir dos 4 compromissos, eu vou só repetir. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. Emane dentro de ti novos compromissos e linguagens que te deem mais força e coragem para viver a vida. Segundo grande compromisso: não leve nada para o lado pessoal. Entenda que cada um de nós tem os nossos conjuntos de crenças e pensamentos. E que cada um enxerga o mundo de uma maneira diferente. O que diz para você, o que um outro diz para você, tem a ver com ele mesmo e não contigo. Terceiro grande compromisso é: não tire conclusões. Todas as situações, elas têm várias possibilidades, elas têm várias respostas, elas têm várias, inúmeras possibilidades. Então, não tire conclusão nenhuma, nem 2 conclusões diante de uma situação. Busque comunicar e dialogar com aquela pessoa que você buscou tirar conclusões precipitadas e entenda realmente qual é a verdade daquele fato. Quarto ponto: dê sempre o melhor de si. E dar sempre o melhor de si não é fazer mais para não te esgotar a energia, ok? E nem te fazer menos, onde você vai abrir espaço para a sua culpa interior, ok? E partir para o movimento. Então, as 3 perguntas para a gente fechar é: o que você precisa começar a fazer? Pega uma folha e escreve 3 colunas, tá? O que você precisa começar a fazer em 2021? Coloque as suas principais ideias, a partir do que você refletiu nessa live. O que você precisa começar a fazer? Segunda pergunta: o que você precisa eliminar? Ok? Podem ser questões subjetivas aí, tá? Principalmente. O que você precisa eliminar, talvez, aí de pensamentos, tá? De atitudes, ou enfim, de alguma outra questão que você precisa, material, inclusive, eliminar. O que eu preciso continuar em 2021? O que eu preciso manter? Que pensamentos eu quero manter? Que atitudes eu quero manter? Que ações eu quero manter? Ok? Isso vai te iluminar um pouco o caminho a partir dessa nossa reflexão, ok? Do que ficou para vocês. Então, gente, finalizando essa live, lembrem que a vida é representada por quê? Por esse sinal, né? Picos e vales, né? Porque o reto não é vida, não é? Então, lembrem que sempre a vida ela é movimento. Elas são picos, elas são vales. Elas são dias onde a gente está triste, dias onde a gente está feliz, dias onde a gente está frustrados. E a gente precisa entender que tudo é movimento. Acolher isso, porque a vida é movimento, e também, ao mesmo tempo, estar sempre buscando enxergar, acolher esses sentimentos e ser impecáveis com as palavras que vocês dizem para si mesmo.
Porque é isso que nos deixa saudável, isso que nos dá saúde emocional, isso que nos dá coragem para viver a vida, né? Segundo o Dom Miguel Ruiz, a gente tem mais medo da vida, não é da morte, é da vida. Só que a gente tem medo da vida porque a gente vive com muito medo, a gente vive na esfera do agradar. E aí, quando a gente sai desse livro da lei, quando a gente é quem a gente é, quando a gente decide ser quem somos, a gente consegue viver a vida leve, a vida tranquila, a vida gostosa mesmo de se viver, ok? Então, gente, é isso. Queria muito agradecer vocês. Isso aqui foi muito conteúdo, muita fala. Depois vocês podem, inclusive, rever a live. É desafiador que dentro de 1 hora, né, passar isso tudo pra vocês. Mas eu espero verdadeiramente, fiz ela com muito amor. E espero que tenha feito sentido pra cada um de vocês aqui, ok? Porque trazendo a minha frase, né, de 2021, quero ser céu enquanto caminho na terra. Então eu quero trazer pra vocês, de certa forma, inspiração, paz, tranquilidade e a gente realmente enxergar a vida como um presente, né, no aqui e agora, de maneira leve, porque e cada viver todo dia como uma experiência, né, porque é isso que a vida quer da gente. A Mariane comentando que é maravilhoso escutar você. Um beijo, tia. Vivian, tua fala me acalma. Que bom, Vivian. Talvez eu esteja conseguindo cumprir a minha frase, né, de ser céu enquanto caminho na terra. Diógenes, muito obrigada. Lili, minha linda, também amo você. Obrigada a todo mundo, gente. Jan, obrigada também. Um beijo a todos vocês que estão aqui. E é isso, gente. Coragem é o que a vida quer de nós. E viver a vida com muita leveza. É isso. Um beijo a cada um de vocês, tá? Mais uma vez, o livro é Os 4 Compromissos, tá bom? Do Dom Miguel Ruiz. Indico a todos vocês a lerem esse livro, tá bom? Valdênia, um beijo. Cacá, um beijo. Uma excelente noite pra todos vocês, gente. Tchau, tchau.